a sensação de prazer, de estar realizado. A gente entende que aquilo é prazeroso. E é prazeroso. E aquilo que é prazeroso para a gente tirar é mais difícil. Aproveitando esse gancho, né? O podcast está levando essas informações e tal. Por que a gente tem tanta dificuldade de colocar as coisas em prática? Muita gente, de repente, está assistindo isso e, pô, eu tenho um vício em alguma coisa, eu tenho algo aqui que me afasta de Deus, que me faz me sentir mal. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu preciso, de repente, de um tratamento, eu sei que eu preciso mudar tal comportamento, mas porque é tão difícil para a gente, para o ser humano, largar alguns maus hábitos? Porque, de certa forma, tem muitos comportamentos em que as pessoas fazem, e agora vou entrar bem superficial na neurociência, em que aquilo que a gente faz, ele vai liberar neurotransmissores que, de certa forma, quando ele é recebido, ele vai agir de uma forma. Por exemplo, se a pessoa faz uma atividade, exercício físico, por mais que cansa, não sei se vocês treinam, faz uma academia, corre, enfim, por mais que cansa, mas depois você vai lá, toma um banho, dá aquela sensação boa, porque liberou, por exemplo, dopamina, a sensação de prazer, de estar realizado. Por que muitas pessoas, por exemplo, amam comer chocolate? Né? Por mais que a dosagem seja mínima, mas libera a sensação de prazer, entende? Então, dependendo aquilo que você fazer, né, tem serotonina, ocitocina, outros tipos de neurotransmissores que são liberados, né, quimicamente, que a gente entende que aquilo é prazeroso. E é prazeroso. E aquilo que é prazeroso para a gente tirar é mais difícil. Né? Tem um louvor que é muito antigo, né? Tempo da Sonata, que dizia assim, ó, o pecado não dói. Só que se ele doesse, muitos não pecariam. Então, o que acontece? Como não dói, é prazeroso, as pessoas fazem. Se doesse, seria diferente, né? Porque quando dói, é uma punição. A pessoa aprende, né? Por exemplo, um comportamento aprendido, uma criança vai no fogo, você está falando, não pode, queima. A partir do... Ela praticamente não ouve. Para ela tá tudo bem. A partir do momento que ela tem acesso com qualquer algo, né, que ela sente que queima, ela aprendeu, ela pega o medo, ela não consegue, entendeu? É um reflexo, não consegue mais tocar, né? Por quê? Porque aquilo dói. Então, tudo aquilo quanto gera prazer tem a tendência de nos modificar a repetir os mesmos comportamentos. Isso se torna também um hábito. Precisa ser mudado o hábito para mudar também alguns comportamentos. Perfeito. Deu para entender bem. Uma regra aí para 2023, né? A gente que faz aquele tamanho, assim, aquela carta sobre as coisas que você vai fazer durante o ano. E aí faz durante os 5 primeiros dias de janeiro. Sim. Perfeito. Inclusive, recentemente, domingo, estava ministrando e veio exatamente isso. Né? Às vezes a gente inicia o ano, faz um grande projeto, só que aí a gente acaba não cumprindo ele, a gente vai fazer aquilo que gera prazer. Então, por exemplo, eu vou começar o ano, eu vou começar a fazer academia, eu vou correr. Muitas pessoas entram com o objetivo de perder peso, ir para academia. Só que, aquilo que eu disse, o prazer é depois, durante é sofrimento. Né? Você imagina, você está correndo, é sofrimento, né? Você sente dores, sente o cansaço, não gera prazer. O que gera prazer é o quê? Você ficar deitado, você assistir um filme, ficar mexendo no celular, na rede social, isso que gera prazer, né? Bebendo alguma coisa, isso gera prazer. Só que não gera expectativa, né? Ou o resultado que você esperava dentro do que o Whitney disse, né? Começou o ano, eu vou começar a fazer. Não vai. Começou o ano, né? O nível espiritual religioso agora. Começar o ano, eu vou ser mais fiel, eu vou ser mais crente, eu vou buscar mais, né? Só que você se arrumar para ir para a igreja, nem sempre as pessoas estão tendo prazer de ir. Às vezes tem um prazer depois que está lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas nem todo mundo se alegra para ir para a casa do Senhor, não. A gente não pode simplesmente generalizar essa fala, entende? E aí o que acontece? A pessoa passa a não ir. Às vezes vai, mas acontece tantos fatores que toda igreja tem as suas dificuldades, seus problemas. Toda igreja, isso não é uma. Toda, pode ser cristã, pode ser católica ou qualquer outro tipo de religião. Todas têm. Aí as pessoas começam a ver mais
né, as questões que para ela é um obstáculo para continuar indo, do que para se manter ali. É onde que a pessoa não passa a não cumprir mais. Por quê? Eu fico em casa, eu dou um rolê na avenida, eu vou tomar um açaí, eu vou beber alguma coisa. E isso acaba se tornando melhor do que ficar lá no banco, sentado, na cadeira, sentado. Mesmo que tenha a presença de Deus, mas não é todo mundo que tem esse nível de compreensão e que queira. Aliás, se não tiver ligado, né? O que a Bíblia diz? Se você estiver em mim, eu estiver em você. Né? Tem que ser aquela junção. Ou seja, se não tiver isso, a pessoa está lá, é só mais uma reunião. E é onde que muitos acabam não cumprindo aquilo que a gente fala. Faz uma lista, mas acaba não fazendo. Excelente. Ainda na sua resposta sobre essa questão de que a gente tem essa dificuldade de largar de algumas coisas por conta da sensação de prazer que elas trazem, mesmo sendo coisas prejudiciais, mas também eu vejo um pouco um oposto, em paralelo com isso, porém oposto. Né? Que é a questão de alguns traumas. Eu queria saber de você assim, qual é a sua visão sobre isso, uma forma de lidar e tratar com esses traumas de quando a pessoa está fazendo algo bom e sofre um efeito negativo. De repente alguém que, eu estou frequentando uma igreja ali, tá legal, estou fazendo uma força para cumprir com isso, para melhorar o meu lado espiritual, a minha comunhão com Deus. E, o meu irmão me chamou atenção por causa da minha roupa. Um irmão fica me olhando torto, fica me julgando porque eu estava mal vestido, me tratou mal porque eu não tenho dinheiro. A gente sabe N situações que se passam hoje nesse ambiente, dentro da igreja, que as pessoas não são perfeitas, né? Muito pelo contrário. Se elas estão ali é porque elas precisam desse tratamento de ajuda espiritual. Mas muita gente sofre com os outros crentes, né? Uso essa aspas com todo respeito, porque ser crente não é só dizer que é. Mas as pessoas sofrem muito com isso, que foi, inclusive, até um gancho ali dentro da pergunta do Cleiton, né? Os crentes dizem que é frescura, me tratam mal e tal. Como a gente lida com esse trauma, assim, de, tô fazendo uma coisa boa, mas eu tive uma resposta negativa? Bacana. A sua pergunta, ela acabou dando 2 leques e vamos compartilhar os dois. Primeiro, uma coisa é a gente entender que é um trauma. Então, ou seja, já aconteceu. Outra coisa é estar acontecendo. Então, o estar acontecendo pode gerar um trauma ou gerar, de certa forma, uma mudança de pensamento e comportamento na pessoa. Se a gente levar, então, para o âmbito espiritual, religioso, eclesiástico, a gente vai entender que o quê? Se a pessoa passou por um trauma, qualquer fator da vida, quando ela lidar com aquela situação, vai vir os pensamentos daquele dia que aconteceu. É por isso que a gente precisa responder a sua pergunta, porque o final dela foi o quê? O que fazer? É o que eu quero chegar. Me cobre para que eu não deixe de responder. Então, veja bem. Então, a pessoa tem um trauma. Né? Então, vamos citar um exemplo até mais básico para alguém não cristão compreender. Se a pessoa sofreu um acidente de moto, caiu, se machucou, né? O que acontece? Quando a pessoa for, né, sarou, recuperou, bacana, né? Só que a primeira vez que a pessoa voltar para andar de moto, o que ela vai lembrar? Do acidente. E lembra que eu disse no início da live que a gente tem um episódio, vai ter o pensamento e vai ter a emoção e às vezes até o comportamento. Ó, aí, pega isso aqui quem está acompanhando. Então vamos lá, ó, episódio, pensamento, emoção e consequência. Então, vamos citar o exemplo, tá? Vou citar o exemplo do que você trouxe para ficar mais claro. A pessoa passou uma frustração dentro da igreja. Alguém chamou a atenção dele e por conta de questão de roupa ou questão de comportamento, chamou a atenção dele. Foi um episódio. Ok. O que a pessoa pensou naquele momento? Né? Um turbilhão de coisas. Por exemplo, assim, por que eu tô aqui? Né? Por que eu vir? Ou será que eu não sou ninguém? Né? Será que a roupa é mais importante do que eu? Será que Deus está nesse ambiente? Muito pensamento pode ter. Automaticamente vem a emoção. É um ciclo. Que emoção que a pessoa vai sentir nesse momento? Felicidade? Claro que não. A pessoa vai ter tristeza, vai ter raiva, né? Ódio, angústia. Né? O que vai acontecer depois na consequência? A pessoa sai da igreja. É um ciclo, a pessoa sai da igreja. Aí você vai e convida, humildemente. Fala, viu? Pô, a gente vamos ter, né, um encontro lá, vamos ter um culto, uma reunião, né? Gostaria de participar com a gente? O que vai vir imediato o pensamento da pessoa? A frustração que ela passou. E quando vem o pensamento, o que vai vir depois? A emoção.
a pessoa vai sentir raiva. Entende? Por que muitas pessoas, às vezes, foi até criado dentro da igreja, mas a pressão foi tão grande que sai e você convida para vir e a pessoa sente raiva. Entende? Por quê? Porque a frustração foi muito grande. Então, qualquer episódio que a pessoa tiver com relação àquilo, vai vir a emoção naquele momento. Quando eu tentei explicar aqui, no exemplo de moto, para quem talvez não é dentro do núcleo religioso compreender, a partir do momento que a pessoa vai andar de moto, ela lembra. E ela tem duas escolhas. Ir andar de moto ou dizer assim, não, eu nunca mais vou andar. E tem pessoas que por conta disso, se ela chegar próximo, ela começa a se arrepiar, começa a tremer, começa a suar, dá ataque cardíaco. Exatamente, não consegue, né? E não que necessariamente, aí que está a questão, que não que necessariamente a pessoa deva montar na moto mesmo sofrendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Agora, essa pessoa, no caso, Gilson, a pessoa então sofreu uma certa frustração dentro da igreja e eu quero convidar, quero levar ela. Então, primeiramente, é entender. Agora, não é como profissional, é como um amigo, como um parente, um irmão. Tá, vamos entender, né, o que está acontecendo. Aí a pessoa normalmente vai dizer, porque eu fui assim. Normalmente a pessoa tem a tendência de generalizar. Não, porque na igreja... Assim, você pode ver nas manchetes, não fala assim, não, porque os crentes, porque as igrejas, vai generalizar. E aí que é interessante você começar a desmistificar isso, com calma, né? Tá, mas calma, não é toda igreja que é igual. Onde que aconteceu isso, né? Então não foi nessa igreja, foi em outra. Quem era a liderança, né? Entende? Qual era a regra daquele ambiente? Então, mesmo que a pessoa possa ter razão que a vida é muito melhor do que a roupa, do que qualquer coisa, mas ela também tem que entender a realidade, que o ambiente não permitia aquilo, entende? Mesmo que a pessoa se equivocou contra, tá, mas o ambiente aceitava aquilo? Como que era aquilo? Né? Como seria se você fosse, então, num ambiente que tá tudo bem e dessa forma? Né? Então você trazer a clareza que não só tipo assim, não, mas é verdade mesmo, né? Por que esse camarada pensou só em determinado comportamento, ação, posição do que em você? Aí vai aflorar ainda mais a ferida, que a pessoa está machucada. Porém, se a pessoa estiver um nível além daquilo que uma amizade, família pode ajudar, a pessoa precisa procurar ajuda, porque a angústia começa a predominar. E se não recorrer a ajuda, a tendência a cada vez mais predominar. Antes que eu volte nesse tema, a própria Bíblia vai dizer que um profeta chamado Jonas, Deus disse assim para ele, vai lá e prega na cidade, porque o povo lá tá meio rebelde, pega o navio e vai. Só que aí Jonas, ele vai dizer assim, eu não vou para lá, para Nínive não, eu vou para Tarsis. Por quê? Porque se eu pregar e Deus fazer alguma coisa, e a vontade dele sabe o que era? Que Deus não perdoasse, que Deus tirasse aquele povo da terra, que estava além daquilo que ele acreditava, humanamente falando. E tem toda aquela história, né? Que ele pega outra embarcação, né? O navio começa a perecer, ele é jogado no mar, um grande peixe engolido. Porém, ele vai na cidade que Deus mandou. O que ele faz? Sai pregando na cidade. Né? Deus havia proposto um determinado tempo para ele pregar toda a cidade, ele reduziu ao meio tempo, ou seja, não sei se ele fez com toda a eficiência que precisava, porém Deus só queria usar ele. O que Deus fez? Fez com que o povo entendesse e se arrependesse. Todo o povo se arrependeu. Sabe o que Jonas vai fazer agora? Ele sai, se isola e vai dizer assim, eu não quero viver não. Não quero morrer não. Eu quero ficar aqui no monte porque eu quero ver todo mundo perecendo. Mas se for para eles não morrer, porque não era isso que eu pensava. Não, eu queria que o Senhor exterminasse. Ele queria justiça, perfeito. Ele queria justiça humana. Né? Ou justiça divina, mas não era aquilo que... O propósito de Deus não era aquilo. Era salvar, que o povo se arrependesse. E o que ele faz? Não vou comer mais. Senhor, ele diz assim na oração, Senhor, eu quero que o Senhor tire a minha vida. Me leva, eu não quero viver mais não. Entende? Olha a que nível que chega, né? Que raiva que ele tava, né? Isso. Então, é aí que acontece. Por isso que eu estava dizendo que a pessoa passa por uma determinada situação, ele ficou frustrado, porque ele queria que fosse daquele jeito, e não necessariamente. Então, até mesmo pessoas que passam por algumas frustrações dentro da igreja, e não necessariamente a pessoa tem toda a razão,
tem alguns padrões, tem alguns critérios, né? Eu trabalho numa empresa privada, além do meu consultório, eu trabalho numa empresa privada que tem regras, né? Você não pode entrar, por exemplo, de moto dentro da empresa. Uma empresa enorme, você não pode trabalhar de moto, né? Tem regras, você não pode entrar de short, você não pode ir de chinelo, tem regras. E todo mundo obedece. Só que aí nas igrejas tem algumas pessoas que querem quebrar a regra e tá tudo bem. Porque Deus é amor, é paz, mas tem regra, é uma instituição. Ninguém vai para um julgamento com um boné na cabeça, por exemplo, né? Ninguém vai para um julgamento de short perante o juiz. Não, porque tem regras. Não estou dizendo que isso seria pecado. Vamos tentar entender bem claro. O que eu estou tentando trazer aqui é que todo ambiente tem uma regra. E é interessante que a gente entenda isso para depois ocupar a posição daquilo que a gente quer.